dia, queridos, que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. É sempre uma alegria muito grande poder ministrar a palavra do Senhor. Existe um peso nisso, uma responsabilidade, e eu oro sempre para que Deus use as nossas vidas para falar aquilo que Ele mesmo quer que a gente fale. Hoje é um dia especial para o nosso Brasil, como nós já oramos aqui. Que Deus te abençoe, você que ainda não votou, você é livre, que Deus te dê sabedoria para o teu voto, escolha o seu candidato, vá votar e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu e alguns pastores ainda não votamos, então depois do culto nós estaremos indo, porque nós somos cidadãos brasileiros e isso é uma coisa muito importante. A palavra de hoje é uma palavra para você, nesse contexto de Brasil. Se nós pudéssemos dar um tema, nós diríamos: o Brasil precisa de você, irmão. O Brasil precisa de você, irmã. Eu estou me dirigindo aos meus irmãos. Eu estou me dirigindo aos cristãos. Se você não é cristão, você é super bem-vindo. Eu peço que Deus use essa palavra para falar com você, mas eu estou me dirigindo a você que está aqui e você que está aí na internet. O Brasil precisa de você. O texto que nós vamos usar, na verdade, é um versículo apenas, de Lucas 24. Nós vamos ler apenas o versículo 19, mas eu quero explicar um pouco o contexto desse versículo, até porque a gente precisa entender. Eu estive aqui em janeiro, na verdade nós estávamos na época ainda no Senegal, eu vim fazer uma cirurgia aqui no Rio, e em janeiro eu preguei deixei duas mensagens com vocês a respeito desse texto, de Jesus no caminho de Emaús com 2 dos seus discípulos. E disse na época, está escrito na palavra, que Jesus ele já estava ressurreto. Jesus havia sido morto, morreu pelos nossos pecados, é assim que nós cremos, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Os discípulos estavam muito decepcionados, não apenas os 12, os 11, como muitos outros discípulos que Jesus tinha naquela época. Eles estavam frustrados, eles estavam entristecidos, porque, na verdade, eles achavam que aquilo que Jesus veio fazer era para aquele tempo e tinha questões políticas envolvidas também naquela época. Então, Jesus ressurreto percebe 2 dos seus muitos discípulos caminhando de volta para casa, porque tudo isso aconteceu em Jerusalém na época. E esses 2 discípulos que não faziam parte dos 12, um deles a gente sabe o nome, que é Cleopas, eles estavam voltando para casa, discutindo entre eles, certamente avaliando, falando sobre o que tinha acontecido dias antes. E Jesus se aproxima, não se identifica, já com o corpo ressurreto, mas ainda Deus, ainda homem, ele se aproxima e pergunta para eles: o que vocês estão discutindo? E eles, um deles responde: mas você é o único de Jerusalém que esteve aqui, que não sabe o que está acontecendo? É como se hoje, dia da eleição do segundo turno, alguém passasse por você perto da escola ou do local onde você foi votar, onde você vai votar, perguntasse para você: por que essa escola está tão cheia, esse movimento todo, o que é isso? Qual seria a tua reação, não é? Reação de espanto. Como assim? Tu está onde? O que você está fazendo aqui que você não sabe que hoje é o segundo turno das eleições? Talvez fosse esse, ou talvez foi esse o espanto deles, porque todo mundo sabia o que tinha acontecido com Jesus de Nazaré. Mas eles respondem, eles falam: você é o único que não sabe? E aí Jesus faz uma pergunta, o versículo 19. E é esse aí que a gente vai conversar hoje. Jesus pergunta: mas que coisas? O que
que aconteceu em Jerusalém. E eles disseram: o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Eles testemunham para Jesus sem saber que era Jesus, a respeito de Jesus. Eles disseram: ele era Jesus de Nazaré. Ele era um homem poderoso, um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Como esse versículo me abençoa. Porque esse versículo, essas frases de Cleopas, que foi o que respondeu, é uma síntese, é um resumo de como você, cristão, deve viver. Nesse simples versículo, você tem elementos suficientes para fazer você se movimentar. Movimentar para o quarto e movimentar para a rua, para a família, para o teu trabalho, para onde você vive. Esse versículo que fala de Jesus deve ser modelo para você e para mim todos os dias da nossa vida. Nós precisamos lembrar que o nosso Mestre, que o nosso Senhor, foi poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo, sempre para cima e para os lados. Esse é um desafio para nós, porque o que os discípulos viram e viveram em alguns anos com Jesus, foi de que havia coerência naquele homem. Aquele homem chamado Jesus de Nazaré tinha um discurso e que conectava com suas obras. Esse homem chamado Jesus de Nazaré, segundo eles, e as escrituras comprovam isso, ele era íntegro. E como alguns dizem, integridade é quando você integra, conecta, liga, fala com prática. Palavras com gestos. Esse é o teu mestre. Você não é cristão? Ele colocou uma condicional. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Se, condicional. Se alguém quer vir após mim. Eu fui educado na igreja. Desde criança, minha mãe me levava para a igreja. Conheci Jesus de verdade, pessoalmente, decidi segui-lo com 15 anos. Foi uma decisão. Ninguém pode viver para Jesus porque alguém impôs. Não, é uma escolha. E quando nós escolhemos, nós decidimos segui-lo. Então ele é o mestre. Então ele é o rei. É ele que comanda, ele é o meu modelo. E ele teve uma vida absolutamente coerente com aquilo que ele dizia, tinha obras e vivia para Deus e para as pessoas. Esse é o nosso modelo, para você e eu que somos cristãos. Nós precisamos olhar para cima e olhar para as pessoas. O cristão não olha só para cima, não se engane. O cristão não olha só para cima. O cristão não é aquele que vive no quarto só orando e buscando a Deus. O cristão não é aquele que vem aqui aos domingos adorar a Deus e na segunda-feira vive uma outra vida. Esse não é cristão. Esse é membro de uma igreja, mas não é cristão. O cristão é aquele que olha para cima e olha para o lado, porque quem vê Deus, vê gente, sempre. Sempre. Quem olha para Deus, quem é apaixonado por Deus, é sensível às pessoas. A gente não pode fazer esse corte, como se nós pudéssemos viver uma vida que chamamos de espiritual e uma vida humana, secular. Não!
É tudo junto. É para cima e para os lados. Eu estava chegando no templo onde os batistas brasileiros construíram no Senegal, em 2012. E eu era então o pastor dessa igreja, pequena igreja. Era um dia da semana, nós tínhamos a escolinha de futebol, eu fui lá, fiquei com a turminha lá e depois fui para o templo. Quando eu estava chegando no templo, tinha uma criança se batendo na porta do templo. E lá é areia, né? Tem bastante areia ao redor do templo. E essa criança parecia assim, era areia, ele rodava para cá e para lá, e as pessoas passavam. É como se tivesse ninguém ali, ou um animal. E tinha um irmão da igreja perto, e eu disse: o que é isso? Não, é assim mesmo. É assim mesmo o quê? Esse menino estava tendo uma crise epilética, e as pessoas passavam. Eu fiquei tão chocado com aquilo, peguei aquele menino, pedi a esse irmão: vem, vamos levar ele para dentro. E levamos esse menino para dentro do templo. E esperei um pouco, a crise passou e nós ficamos um pouco com ele. Era um menino de rua, que as pessoas lá, nesse contexto, estavam acostumadas. Eu toquei esse menino. Na hora de levar para dentro, eu levei, carregando nas minhas mãos, com esse irmão. Esse menino foi embora, e nós começamos o culto de oração. E a minha mão tinha um cheiro horrível. Era uma criança de rua. Eu fui no banheiro, lavei minha mão, lavei minha mão, lavei minha mão, lavei minha mão. E voltei. E nós estávamos já orando e o cheiro não saía da minha mão. Isso me deu uma ideia. A gente precisa desse cheiro. Esse cheiro me trouxe à humanidade. Esse cheiro me conectou daquilo que eu sou para Deus com essa criança. Por isso eu disse e digo sempre, porque isso é bíblico: quem olha para cima, olha para os outros. Quem olha para Deus, vê pessoas. Nós vamos falar muito sobre isso hoje aqui. É uma palavra simples, mas que vai tocar nestes dois pontos, que eu quero apresentar agora para vocês, do Salmo 24. Abre aí tua Bíblia no Salmo 24. No teu smartphone, tua Bíblia de papel. Salmo 24. São 2 versículos apenas, para a gente poder desenvolver essa ideia. Que você como cristão, eu como cristão, a gente vive para cima e para os lados, sempre. Salmo 24, 3 e 4. Salmista Davi pergunta e ele mesmo responde: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. 2 sentenças. Quem pode chegar para Deus? Quem pode adorar a Deus? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Você pode imaginar se tivesse esse critério ali na porta, hoje, para entrar aqui? Quem pode entrar? O salmista perguntava lá na porta: Senhor, dessa turma aí que está vindo, os pastores inclusive, quem é que pode entrar? Aí Deus ia falar assim: quem tem as mãos limpas e o coração puro. É isso. Os cristãos precisam ter as mãos limpas. Os cristãos precisam ter o coração puro. Eu e você somos desafiados hoje por essa palavra, porque o Brasil precisa de você. O Brasil precisa de mim, independente de quem vai ganhar. Você e eu somos agentes de Deus nesse país.
E nós precisamos lembrar dessas duas coisas, porque elas conectam. E sem elas, a gente é capenga, manco, aleijado, deficiente. As duas caminham juntas. Mãos limpas, eu vou chamar daquilo que é visível. E coração puro, daquilo que é invisível. No contexto de Davi, mãos limpas tem muito a ver com justiça social. Existem palavras proféticas em Isaías, Oséias, Amós, que são muito duras, muito duras. Deus rejeita culto. Eu tenho uma palavra que um dia eu vou ministrar para vocês sobre adoração no templo. E já partilhei isso em alguns lugares. Gente, eu não tenho essas crises de repetir palavra, de repetir conceitos. Eu acho que repetir é pedagógico. Claro que eu repito algumas vezes porque eu esqueço, né? Até porque a gente vai envelhecendo, a gente vai esquecendo. Mas repetir é pedagógico. Então eu tenho uma palavra sobre isso, adoração no templo. Os profetas, porque eram profetas, eles falavam em nome de Deus, e Deus muitas vezes falava isso. Eu rejeito o culto de vocês, eu rejeito a oração, porque as mãos de vocês estão sujas de sangue. Então esse é o contexto de Davi na época. E para nós hoje, eu quero chamar das coisas que são visíveis, porque um cristão tem vida privada e tem vida pública. Um cristão como você e eu tem vida interior e tem vida exterior. Algumas vezes, o nosso comportamento é como se todos estivessem sempre nos vendo. Então, o nosso comportamento é porque a gente acha que as pessoas estão vendo. Mas por dentro nós somos diferentes. Nós não somos o que dizemos. Então, a gente começa a desvirtuar do modelo maior, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então vamos nesses dois pontos. Primeiro, pureza de coração. Então o critério na porta lá foi esse, para você e para mim hoje. Quem pode entrar? Isso é uma metáfora, né, gente? Quem pode entrar? Quem é puro de coração. Se o critério for pureza para quem não tem pecado, ninguém entra. Zero, ninguém. Todos nós somos pecadores. Não olhe para nós, enquanto pastores, como um ser que está acima de vocês. Não estamos. Nós somos tão pecadores quanto vocês todos. Nós somos todos pecadores. E nós precisamos de perdão. A vida interior é a vida de devoção, de entrega, de culto, de adoração, de busca, de oração, de leitura. Quanto tempo você tem gasto buscando o Senhor? Quanto tempo você tem gasto no teu quarto, individualmente, em família? Nós estamos orando menos, nós evangélicos. Nós estamos lendo menos a Bíblia, nós evangélicos. Uma vez eu falei para um grupo de missionários, e eu fiquei com vergonha, porque eu usei um texto simples, básico da fé cristã, e eu falei uma parte do versículo, esperando que eles completassem. Por exemplo, se nós fizéssemos aqui hoje, se confessarmos os nossos, Ele é fiel e... Isso, para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Não foi esse versículo não, mas como se fosse um desses. Eu fiquei com vergonha. Nós estamos lendo menos as Escrituras, nós estamos conhecendo menos as Escrituras. Quanto tempo você está gastando lendo as Escrituras? Amanhã nós comemoramos 505 anos da Reforma Protestante. O que a igreja histórica, católica, foi fazendo ao longo do tempo, foi
nos tirando do trilho da palavra. Por isso, a reforma, trazendo de volta para os trilhos da palavra. Mas muitos de nós já não estamos mais nesse trilho, porque nós estamos com muitas ideias, com muitos conceitos, com muitos valores, com coisas que as pessoas estão inventando, e algumas vezes que o Brasil evangélico inventa, mas que não é bíblico. Nós estamos gostando desse movimento de quantidade midiático em nossas igrejas. Quantas vezes nós estamos empolgados com aquilo que nós estamos fazendo numericamente, como povo, como grupo, e não estamos refletindo. Eu amei quando o pastor Gustavo fez isso com essa letra, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa cantar e saber o que a gente está cantando. Foi Paulo que disse isso. Eu canto com espírito, mas eu canto também com entendimento. Nós precisamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Na época que eu era adolescente e jovenzinho, na época, isso já tem muitos anos, claro, eles chamavam a gente de Bíblia. Quantos lembram? Levanta a mão, olha só, olha só. É só o pessoal da minha idade. Chamavam a gente de Bíblia. A gente podia fazer essa oração: Senhor, que as pessoas voltem a olhar para a gente como pessoas que conhecem a Bíblia. Claro que tinha um lado pejorativo, óbvio, porque a gente andava com a Bíblia debaixo do braço, né? Era assim que a gente ia para a igreja. A minha vida toda eu tive essa alegria de ter crescido no lar cristão, educado pela minha mãe, e eu conheci Jesus com 15, hoje eu estou com 55, 40 anos que eu estou com o Senhor. Que privilégio para mim, passar a minha adolescência e minha juventude toda caminhando com Jesus. Que privilégio, a gente andava assim, então a gente era chamado de Bíblia. Como é que você lê a Bíblia? Você tem uma regra? Gente, eu estou falando do básico. Talvez essa mensagem tão óbvia, não é? Não tem atalho para quem quer viver o cristianismo, não tem. A base é alimento na palavra e oração. Nós precisamos disso, eu e você. Mas a gente tem um ladrão de tempo hoje. A tecnologia é um presente, a tecnologia é uma bênção, pode ser uma bênção. Você que está nos assistindo, você é abençoado, você está cultuando a Deus com a gente, você está ouvindo a palavra por causa da tecnologia. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha isso, nós não tínhamos. Mas você ainda não percebeu que isso está roubando também o teu tempo? Porque você não tem 10 minutos para ler a palavra, mas você tem meia hora, 40, 50, 1 hora, 2 horas, é ali no Instagram e no Facebook. Quantas vezes você e eu somos tentados a gastar tanto tempo? A gente não tem tempo para a família, a gente não tem tempo para brincar com o filho, os meus já foram. A gente não tem tempo para conversar com a esposa, a gente não toma mais café olhando um para o outro, a gente não ora mais junto, não tem tempo, é todo mundo com isso aqui, gente. Que Deus nos abençoe. E quando eu penso em avivamento, eu não penso em avivamento só no âmbito do que a gente chama de espiritual, porque para mim isso também é espiritual. Se eu não sei dominar isso aqui vai me dominar. Se eu não domino esse negócio aqui, esse negócio vai me dominar. Às vezes de manhã, quando a gente vai ler a palavra, assim, minha sugestão para você, leia em Bíblia de papel e deixa esse raio do lado, separado lá, sem toque. Bom, se você é um profissional que precisa, urgência e tal, ainda mais, se você é um obstetra, não faça isso, por favor, porque depois eu levo a culpa. Mas se você não precisa estar do lado desse celular, do smartphone,
Então deixa ele lá, para você se concentrar, porque é muito complicado. Não sei, pode ser minha idade, não sei. Mas a gente está aqui lendo e tal, e orando, é muito difícil, gente, é muito difícil. Então cuidado com esse ladrão, é um ladrão de tempo, rouba o teu tempo, de oração com teu marido, com teu filho, do teu momento de quarto com Deus, que você ouve Deus, de manhã cedo, à tarde, à noite, eu não sei o teu tempo, ou em que tempo você faz isso, mas o coração puro é essa vida interior, de dentro, e a gente precisa nutrir isso. Mas a pureza tem a ver também com confessar pecados, não é? Vocês lembram de Davi? Ele estava no palácio, o rei Davi, segundo rei de Israel. Primeiro rei de Israel, quem foi? Saul. Segundo, terceiro, quarto, dividiu. Reino do norte, reino do sul. Segundo rei de Israel, Davi. Rei segundo o coração de Deus. Estava tendo batalha. Ele devia estar lá, não na frente, mas ele não tinha que estar no palácio. Mas ele estava no palácio. Ele viu uma mulher tomando banho. Cobiçou essa mulher. Nós somos tentados pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Cuidado com essa maquininha, homens, mulheres, cuidado. Ninguém está vendo. Mas e o coração puro? Ninguém está vendo. Tá, ele está vendo. E ele olhou para essa mulher. E ele cobiçou essa mulher. E como ele tinha poder, se você tem poder, se você é chefe, se você é líder, se você é empresário, querido, você é um cristão. Não use do poder para fazer aquilo que Deus não aprova. E ele teve relações com essa mulher. Ele estragou a família dessa mulher e estragou a sua própria família. E Deus levantou um homem chamado Natã, profeta Natã, que chamou a atenção do rei, com autoridade de Deus. Nós pastores, nós líderes, precisamos sempre de Natãs em nossas vidas. Todos nós precisamos. De gente que tenha coragem. Amigo não é aquele que abraça. Você erra, né? Você peca. Ou você está em vias de. Aí vem um amigo e fala assim, não tem nada. Tem. Natã veio e chamou a atenção de Davi. E mostrou para ele o que ele estava fazendo. E Davi caiu a ficha. Davi entendeu. Davi começou a reagir. E escreveu um salmo. Como resposta ao seu arrependimento diante de estragos que ele fez. O cair é do homem e o levantar é de Deus para aqueles que se arrependem, para aqueles que dão passos. E Davi fez isso. Ele escreveu o Salmo 51. Salmo 51 é lindo. Se você entende a história, se você lê a história e depois lê o Salmo 51, você vai entender as expressões de Davi, porque ele estava sofrendo demais. Ele diz, Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito estável. Pai, não tira de mim a alegria da salvação. Deus, eu estou mastigando o meu pecado. Gente, eu acho que a gente precisa voltar a sentir essas coisas do pecado. Lembra de Pedro? Ele disse que não ia errar, que não ia negar. E Jesus disse, você vai, filho. E ele errou, ele negou a primeira vez, negou a segunda vez, negou a terceira vez, e como o Senhor tinha dito, o galo canta, e aí ele começa a chorar. Um dos evangelhos diz, dos 4, que ele chorou amargamente. Qual foi a última vez que você chorou por algum pecado cometido? Eu temo que nós, e eu estou dentro, nós comecemos a negociar o pecado.
Isso não é bíblico. Isso pode ser até do meio evangélico. Para algumas negociações. Isso pode, isso não pode. Qual é o parâmetro? É a cabeça, é o poder. Mas não a Bíblia. A Bíblia para Davi. A Bíblia para Pedro. Foi o arrependimento e a confissão. Que seja assim para mim e para você, querido. Que Deus nos ajude. O Brasil precisa de você como cristão mesmo, puro de coração. Você lembra como Jesus reagia e agia diante das pessoas? Quais eram as pessoas que ele tinha mais compaixão? Quais eram as pessoas que ele se dirigia para curar, para tocar, para abençoar, para salvar? Quem eram as pessoas? Eram os pobres, os doentes, os tortos, os deficientes, os desajustados, os publicanos. Questão política, os publicanos. Jesus se aproximava dessa gente, comia com eles. Mas quando a gente vê Jesus falando de forma mais energética, não são para essas pessoas. Isso é muito interessante. Você que lê a Bíblia, dá uma olhada assim nos 4 evangelhos, e você vai perceber que existem alguns momentos que ele é muito enfático, alguns momentos que ele é muito duro. E para quem Jesus é duro? Às vezes eu tenho a impressão que Jesus fica nervoso em alguns textos. Quem são esses? São os pobres? Não. O que a sociedade bota para fora? Não. Somos nós, os religiosos. Ele diz para alguns fariseus: vocês são hipócritas, vocês são cínicos, porque vocês estão falando para as pessoas fazerem e vocês não fazem. Esse não é o Brasil evangélico que Deus quer. O que Deus quer é que os seus filhos sejam como o mestre, discurso e prática, para Deus e para os outros. Igreja que vive para cima, igreja que sai dos seus arraiais, igreja que adora, que salta, que pula, que grita e que vai para o pobre, e que vai para o doente, e que vai nos presídios, e que vai nos hospitais. Igreja que tem conferência de adoração e que ministra, mas que vai para a rua, que vai sujar os pés, que vai para o Nordeste, que vai para o mundo. Esse é o cristão que Deus quer. E os 2 parâmetros são sempre os mesmos: pureza de coração e mãos limpas. E pureza de coração é nesse sentido, da gente não ser hipócrita. E eu quero ficar um pouquinho aqui para dizer o seguinte: ninguém é perfeito, ninguém. Todos nós aqui temos lutas. Gente, eu aprendi isso, eu era adolescente, na Igreja Batista em Marechal Hermes. A Igreja Batista em Marechal Hermes, se você não conhece, tem uma torre. Lá em cima, na torre, a gente tinha a escola dominical. E eu aprendi isso lá na torre. Claro que, como adolescente, eu aprendi muita coisa boa, mas, algumas situações que aconteceram lá. Eu lembro de um menino que estava com a calça, um irmão nosso, adolescente também, ele tinha um furo assim, um furo só na calça. E aí teve um outro adolescente que meteu o dedo, e aí puxou, rasgou a calça do menino toda, de cima até embaixo, aí ficou só aquela aba. Se fosse hoje, eu acho que não teria problema, Mas na época, e esse cidadão que fez isso, é missionário inclusive, pastor, foi consagrado pastor esses dias, aqui, esse que vos fala. Lá na torre, a gente aprontava algumas coisas, como adolescente, mas a gente aprendia também. Lá na torre da Igreja Batista de Marechal Hermes, eu ouvi do meu professor de que nós, como cristãos, vamos viver toda a nossa vida lutando ou vivendo a luta da carne contra o espírito. Gente,
Já se foram quase 40 anos, porque isso já estava um pouco mais à frente. E é todo dia. Então, assim, o que a Bíblia condena, o que a palavra nos ensina, é que a gente deve lutar para não pecar. Mas se a gente peca, a gente se aproxima de Deus para o perdão, mas não viver o cinismo, não viva a hipocrisia, irmão, irmã. O Brasil precisa de você inteiro, porque se a gente sustenta alguma coisa, se a gente está falando 1 mês, 3 meses, 1 ano, que a gente não faz a tal coisa, e no fundo a gente faz, isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. Que Deus nos ajude a não ser hipócrita, porque se eu erro, eu me aproximo de Deus. Eu preciso de irmãos, eu preciso de irmãs que me abençoem, que me orientem. Nós temos uma comunidade de fé e nós precisamos nos abençoar mutuamente. E assim é a pureza de coração, elemento fundamental para todo cristão. Nós fomos salvos lá atrás. Cristo morreu por nós. Ele foi punido por nossa causa. Nós, se você ler um livro do John Stott, A Cruz de Cristo, você vai entender muita coisa sobre a cruz. E no livro ele fala sobre as perguntas. Ele pergunta quem matou Jesus. E ele desenvolve isso, é muito interessante. Porque às vezes a gente acha que foram os judeus. Não, foram os romanos. E aí no final ele vai explicar. Nós matamos Jesus. Nós. Você e eu. Os nossos pecados. Então o pecado foi pago lá atrás. Então nós fomos salvos. Nós estamos sendo salvos. Porque a gente vive essa luta todo dia. Então todo dia eu preciso me lavar e me aproximar do Cordeiro para lavar o meu coração. E nós seremos salvos. Definitivamente. Como já foi dito aqui e cantado. Porque quando o céu beijar a terra, a gente para de clamar, porque a gente já entrou na eternidade, glória a Deus. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, e nós seremos salvos. Coração puro, você quer isso? Que Deus nos abençoe. O Brasil precisa de você. Segunda coisa, para terminar, mãos limpas. Se o coração puro é a vida invisível, que só Deus vê, que as pessoas não veem, mãos limpas é aquilo que é visto. Mãos limpas é a vida externa. O reino de Deus chegou, e chegou em Jesus. Jesus disse, é chegado o reino dos céus, arrependei-vos, creiam no Evangelho, convertei-vos. Jesus veio inaugurar o reino de Deus. Mas o reino de Deus não veio completamente. Talvez você já tenha lido e ouvido algumas coisas sobre o reino de Deus. O reino de Deus é o governo de Deus. Então Jesus veio, inaugurou o reino de Deus. Mas esse reino não veio completamente, porque quando o reino de Deus vier completamente, diz Daniel, não haverá mais maldade, tudo vai cessar e a vida vai ser outra. Mas nós ainda não estamos lá. E a ideia do cântico. Até lá, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. Por quê? Porque o reino veio, nós somos os agentes do reino de Deus. Você e eu. Onde nós estamos? É a possibilidade do rei reinar. Onde nós estamos? Deus não tem outras mãos senão as nossas mãos. Deus tem usado você e eu para ministrar, para partilhar. Essa é a vida do cristão, que vai para o quarto, mas vai para o trabalho, viver aquilo que viveu no quarto. Você está entendendo ou não? A vida com Deus é nessa dinâmica, para cima e para o outro. Tem gente, muita gente, que precisa de você. O Brasil precisa de você. O teu vizinho precisa de você. O teu pai, o teu filho,
o teu patrão, o teu empregado, esse pessoal que tem vivido vidas difíceis, os pobres, quem não come direito, eles precisam de nós, o Brasil precisa de você. Isso não é um discurso político, é bíblico. Deus tem os seus filhos, nós somos os agentes do reino de Deus, nós somos agentes da paz, da alegria, do amor. Ame as pessoas. Seria tão bom se nós fôssemos taxados, ainda que mudasse aí o adjetivo, né? Se é que eu posso chamar de adjetivo, mas quando fala a Bíblia é nesse sentido, né? Não é o substantivo, é a ideia de que a gente é alguma coisa, ainda que mude, que nós sejamos vistos no Brasil, você e eu, como pessoas boas, como pessoas honestas, como pessoas que dizem não à corrupção, pessoas sensíveis, pessoas que estendem a mão. Eu fico tão feliz de perceber que no nosso meio existem pessoas que estão tentando viver isso todos os dias. É um desafio para mim e para você. O que você faz? Qual é a tua área? Área da saúde? Você é um médico, dentista, fono, um técnico de enfermagem. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, e quando eu fui examinar, ela começou a chorar. Eu falei, está doendo muito? Não. E continuei. E eu vi que ela estava muito triste. Eu falei, o que está acontecendo? E ela começou a dizer o que ela estava vivendo. E eu pedi autorização para ela, para orar por ela. E orei por ela. Quando a gente está no quarto, a gente recarrega. Quando a gente vive a devoção, a gente se aproxima do Pai. E nós seremos os seus instrumentos. Deixa eu dar alguns exemplos para fechar e a gente ir embora, para aqueles que vão votar. Tem 2 semanas, mais ou menos, eu fui levar meu carro no lugar para fazer alguma coisa. E aí o cidadão, muito conversador, ele começou a conversar, a falar um monte de coisa e tal. Eu sou mais reservado, eu não sou esse cara que fala com todo mundo. Às vezes Uber, eu entro mudo e saio calado. Eu não tenho dom de evangelista, eu sou esse. Deus me aceita assim, trabalha comigo e me usa do meu jeito. E às vezes a gente tem um pouco de dificuldade porque a gente quer ser igual ao outro. Mas, enfim, fecha parênteses. Esse rapaz começou a falar. Eu trabalho aqui. Eu perguntei, você trabalha aqui há muito tempo? Sim, eu trabalho aqui há muito tempo e tal. Começou a contar história. Um cara bom de papo, carioca, né, raiz, como a gente diz. E aí, de repente, ele diz assim, mas no início foi muito difícil. Porque eu tinha um gerente aqui, rapaz, mas o cara era casca grossa. Não sei se ele usou essa expressão, mas nesse sentido aí. E evangélico. Eu falei, ai. E evangélico. E eu não sou evangélico não, né? Ele falou. Eu não sou evangélico não, mas eu acho que um evangélico precisa ser diferente. Então eu falei, eu também acho. Aliás, aí aproveitei para dar um gancho, para falar o que é o evangelho, o que é evangélico, o evangelho e Jesus. Mas eu fiquei triste com aquilo. Não sei se é verdade, deve ser. Mas é triste isso, porque nós somos a luz. Imagina você um médico, um engenheiro, um advogado, uma vizinha, e alguém falar, isso é um picareta, não vale nada, nada, não é honesto, me roubou, lá. Isso entristece muito, porque nós somos chamados. E o avivamento é isso, o avivamento é quando Deus age na gente em todo lugar. Começa em casa, com a mulher, com o filho, com o marido, no respeito, na alegria, no tempo. É assim. Deus quer que você e eu sejamos seus representantes.
Isso é duro, né? Porque o que a gente quer, infelizmente, e eu tenho percebido isso no Brasil, depois da minha volta, de um modo geral, tem pessoas indo às igrejas só para comer, só para comer. É como se fosse um carimbo. Vai lá, ouve uma boa palavra, canta e volta para a vida. Não. Se você é um cristão, o Brasil precisa de você, mas com as duas coisas. Com as mãos limpas, gente que faz, que se envolve. E aí eu tive a alegria, é claro, né? Deus sabia que eu ia falar isso, porque foi Ele mesmo que me disse para falar. Na sexta-feira, anteontem, eu tive 3 situações que encheram meu coração de alegria. A primeira, a gente estava mexendo com alguns papéis, com uma mulher que mexe aí com essa questão de papelada, e aí ela disse, eu já rodei, já trabalhei em muitas imobiliárias no Rio de Janeiro todo, mas agora eu só trabalho com uma, que eu também já estou aposentando e tal, e aquela lá eles são excelentes, e rasgou de elogio, de cima a baixo. E eu fiquei muito feliz, yes! Irmão nosso, conheço, gente que tenta viver para Deus, que alegria aquilo me deu. No mesmo dia, conectei com um colega médico, que eu não vejo, não falo, há mais de 25 anos talvez. E aí a gente trocou algumas palavras, ele não está aqui no Rio, e aí ele falou o que ele está fazendo. E aí eu perguntei um pouco mais, ele disse, não, eu tenho ajudado alguns médicos novos a guardar a fé, porque está muito pesado, Humberto. E eu estou trabalhando com alguns. Falei, yes, glória a Deus, está fazendo. E na sexta-feira, eu falei sexta, na quarta-feira, eu atendi uma mulher. E quando eu atendi essa mulher, eu não a reconheci, ela estava de máscara. E aí depois ela disse quem era e tal, e a gente começou a conversar, e ela disse, você conhece, você sabe o que eu vivi? A minha mãe, ela tinha alguns problemas, e a tal pessoa, uma mulher, uma irmã em Cristo, nossa, ela começou a ir na minha casa, e eu via como ela tratava a minha mãe. Minha mãe já partiu, e hoje ela cuida de mim, numa área da saúde. E ela começou a falar e dar um excelente testemunho dessa irmã. E no final ela disse assim, quando ela entra na minha casa, entra uma luz. Eu fiquei tão cheio com essa fala. Quando ela entra na minha casa, eu não sou evangélica não, ela disse, eu sou católica, mas quando ela entra na minha casa, vem uma luz, eu me emocionei. Porque nós somos essa luz, gente. Não estou dizendo que vai acontecer isso, que tu entra na casa do vizinho e entrou a luz, não. É para você entender que você é agente, que você é canal, e que Deus vai usar você onde você está com aquilo que você faz. Puro de coração e mãos limpas. Você que é cristão, o Brasil precisa de você. E vamos relativizar os números. Por quê? Porque o IBGE, em 1970, disse que nós éramos 5,8%, nós evangélicos. E eu estou concluindo. Em 1980, nós éramos 6,6% da população brasileira. 10 anos depois, nós éramos 9%, na década de 90. No ano 2000, nós já éramos 15,4% da população brasileira. E em 2010, o último censo, que está sendo agora 10 anos depois, em 2010, 22,2%, mais de 40 milhões de evangélicos. Uma pessoa que não conhece o Brasil e vem para cá, e começa a viver nas cidades do Brasil, não pode entender isso. Porque com esse número de evangélicos, você pode imaginar, vamos botar metade, 42, vamos botar 21, 20,
Não, 10 milhões de evangélicos que vivem os dois. Tentam, né? Que a gente tenta, né, gente? Tentam viver os dois, pureza de coração, confissão, vida íntegra, sem hipocrisia, tentando em casa, no casamento, no trabalho, nas negociações. Você que é empresário, você que é pastor, tentando aqui, e vivendo acolá também, pregando, partilhando, vivendo nas dimensões da sociedade. Você pode imaginar, se 10 milhões deste país tentasse viver todos os dias, que impacto que isso seria para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para o Brasil todo? Eu acho que tem alguma coisa errada, ou com os números, talvez não seja, ou com o comportamento. Por isso eu comecei essa mensagem dizendo que esse versículo é um resumo de como você e eu, como cristãos, precisamos viver. Coisas simples. No ano 2001, o Espírito Santo tocou no meu coração para dar Bíblia para todos os médicos de Linhares, onde eu estava, antes de ir para o Senegal. Ano passado, eu estive em Linhares. Eu dei as Bíblias. Em 2000, 2001. Ano passado eu estive em Linhares. Encontrei com um colega que disse assim para mim: lembrei de você. Eu falei, por quê? Eu quase morria de Covid. E aquela Bíblia que você me deu, eu estou lendo. Eu falei, uai. Como eu fiquei feliz de ouvir aquilo. Sabe por quê? Porque são gestos que você faz, que você nem sabe o que vai acontecer, mas você é um agente do reino. Vamos finalizar, e eu quero deixar só uma frase com vocês, antes da gente orar. Que ninguém precisa ser cristão para ser honesto. Concorda? Eu conheço pessoas honestas que não seguem Jesus. Mas se você e eu somos cristãos, vamos combinar, como dizem os jovens, a gente precisa ser honesto. É ou não? Ninguém precisa ser cristão para ser uma pessoa boa, dócil, amável, íntegra. Mas o cristão, ele precisa ser. Ele precisa ser. Porque o seu mestre foi. Esse embate, ele é diário. Diário. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a ser esse que Ele quer que a gente seja. Com o que você faz e com o que você tem. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos. E Ele vai nos avivar. E esse avivamento começa em Deus, passa pela sua igreja e invade pessoas. Pessoas que estão sem esperança serão alcançadas. Pessoas que são deficientes serão tocadas. Pessoas que não têm paz serão alcançadas por essa paz. Avivamento não é para dentro. Avivamento começa dentro, mas é para fora. Porque a vida com Deus é para dentro e é para fora. A vida com Deus é interna e externa. Eu quero fazer uma oração. E eu queria fazer essa oração antes do resultado da eleição. E eu escrevi uma oração muito simples. E eu fiquei feliz que eu tenho essa oportunidade de partilhar com vocês essa oração. Antes da noite. Vocês que já votou, vocês que já votaram, a gente que ainda vai votar. Eu quero orar assim. Se o Bolsonaro ganhar, como cristão que sou, vou orar por ele.
Vou orar pelo Brasil. Vou trabalhar pelo Brasil. Vou tentar viver o Evangelho todos os dias no meu país e pregar o Evangelho onde eu estiver. Se o Lula ganhar, como cristão que sou, vou orar por ele, vou orar pelo Brasil, vou trabalhar pelo Brasil, vou tentar viver o Evangelho todos os dias no meu país e pregar o Evangelho onde eu estiver. Você quer repetir essa oração comigo? No teu íntimo, não em voz alta. Eu vou fazer a mesma oração. Se você quer, fica de pé. E você pode orar comigo. E depois a gente vai cantar de novo, aviva-nos. Porque o reino ainda não veio completamente. Você é o representante do reino. Por isso essa oração faz sentido hoje, eu acho, creio. Então você pode repetir no teu coração, se você entender que é assim. Se o Bolsonaro ganhar, como cristão que sou, vou orar por ele. Vou orar pelo Brasil. Vou trabalhar pelo Brasil. Vou tentar viver o Evangelho todos os dias no meu país e pregar o Evangelho onde eu estiver. Em nome de Jesus. Se o Lula ganhar, como cristão que sou, vou orar por ele. Vou orar pelo Brasil. Vou trabalhar pelo Brasil. Vou tentar viver o Evangelho todos os dias no meu país e pregar o Evangelho onde eu estiver. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Vamos adorá-lo. Que venha justiça, paz e equidade. Que tua glória